Tenho certeza que você vai sair daqui transformada em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre cura, sobre libertação, né? Beleza em vez de cinzas. Esse é o título dessa série que o Espírito Santo trouxe ao meu coração algumas semanas atrás, falando e ministrando sobre cura interior, sobre como nós, mesmo depois de tantos anos, às vezes caminhando com o Senhor, conhecendo a palavra, ainda carregamos feridas escondidas no nosso coração, que não nos permitem viver tudo aquilo que Deus ele tem para nós. Mas eu creio que esse tempo de viver apenas metade daquilo que Deus tem para nós acabou em nome de Jesus. Chegou o tempo de você viver tudo que Ele conquistou na cruz por você. Chegou o tempo de viver essa vida e essa vida abundante. E obviamente isso não significa que você vai ser isenta das dificuldades, das tribulações, mas significa que você vai viver tudo aquilo que Deus preparou para você. Você não vai deixar nada para trás. A paz de Jesus, o shalom do Senhor, onde não existe nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É onde o Senhor vem e reorganiza a nossa casa, reorganiza as nossas emoções, reorganiza a nossa mente, os nossos pensamentos. E eu creio nesse tempo para nós mulheres, porque quando a gente se posiciona dentro da nossa casa, a casa inteira se posiciona, a casa inteira muda. Então eu creio do fundo do meu coração que tudo aquilo que Deus ele quer fazer nessa igreja local, ele começa pelas mulheres. Amém? Então quem tem ouvidos ouça, se você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesta igreja, nessa cidade, nesse país. Abra os seus ouvidos para aquilo que o Espírito Santo está falando. Ele quer nos curar. Há um tempo atrás, o Espírito Santo falou conosco que eles levantariam um exército de mulheres. Tivemos algumas intercessoras aqui na nossa casa, tendo sonhos proféticos. Eu lembro que um sonho foi até a Ju está aí, eu acho que eu a vi, está aqui. Até hoje veio, glória a Deus. E ela sonhou com um exército de mulheres, não é, Ju? E eu creio que isso é algo profético para nós, para essa cidade, para esse ministério. Mas também o Espírito Santo falou comigo através ali da história de Naamã, que antes dele levantar um exército, ele precisa curar as nossas feridas. Porque não adianta levantar um exército de Naamã, que por fora tem armadura, mas por dentro está leproso, está doente, está ferido. A gente precisa tirar essa armadura e deixar Deus curar as nossas feridas, para que verdadeiramente a gente possa se levantar como soldados de Cristo nessa missão que Ele colocou diante de nós, amém? Posso ouvir um amém? Então, se você estiver compromissada e disposta a deixar Jesus curar as suas feridas, você vai fazer parte desse exército. Eu não quero ficar de fora. Eu quero estar, no meio daquilo que Deus está fazendo, e eu sei que Ele vai começar de dentro para fora. Antes dele te capacitar com dons e talentos e te levar aos 4 cantos dessa terra, você pregando o Evangelho de Jesus, amém? Quantas missionárias nós temos aí? Pregadoras, pastoras, profetas, mães, esposas, mulheres de Deus, intercessoras. Existem tantas mulheres preciosas aqui no nosso meio, mas antes dele te usar, ele precisa te curar. Ele precisa alcançar esses lugares no seu coração que por muito tempo você deixou lá, no cantinho, esquecido, jogou para debaixo do tapete, mas chegou o dia da faxina. Lá em casa o dia da faxina é sexta-feira. Qual que é o dia da faxina na sua casa? Quem é da sexta-feira aí? Ou aquelas que é faxina todo dia, né? Todo dia tem que limpar. Mas existe aquela faxina que a gente tira o pó de cima da geladeira. A minha mãe está morando comigo agora, ela encontra uns lugares para limpar que eu nem sabia que existia. Isso é maravilhoso. E Deus, às vezes, Ele faz isso com a gente. Ele quer limpar lugares que a gente nem sabia. Aquela parte debaixo do micro-ondas que é grudado na parede, eu nem sabia que aquele negócio saía. Ela, olha só como isso aqui está sujo. Eu nem sabia que essa peça saía. Mas precisa limpar, amém? E eu creio que Deus ele está fazendo isso conosco. Não é confortável muitas vezes, mas é necessário. E eu fiquei pensando, sobre o que a gente deveria falar, o que o Espírito Santo, gostaria que a gente meditasse, falasse nesse encerramento
né, dessa série, uma série que tem sido tão profunda para mim, eu acredito, ouvindo alguns feedbacks que tem sido também profunda para você também. E eu fui mergulhando, e eu fiquei me perguntando assim, se esse fosse, né, o último sermão dessa série, o que eu falaria? Né? Qual seria o tema que o Espírito Santo escolheria para encerrar algo tão especial? Aí fui mais a fundo, mas já pensou se essa fosse a última oportunidade de eu pregar na vida? O que eu pregaria? Você já parou para pensar? Se fosse a sua última oportunidade de pregar, de falar, de compartilhar uma mensagem, qual seria a mensagem que você compartilharia? E aí, pensando e refletindo, quando eu começo a refletir, viaja assim para lugares que você nem imagina. E aí eu comecei a pensar, e se fosse a última oportunidade da minha vida que eu tivesse para falar, não apenas o último sermão que eu vou pregar, mas a última oportunidade de compartilhar algo. Eu não sei você, mas a gente percebe que no leito da morte, quando aqueles que têm a chance de saber que o seu tempo está chegando, nós temos as confissões, né, à beira da morte. Vocês provavelmente já ouviram que é o momento onde a pessoa se torna completamente vulnerável. Ali na beira da morte, né, nos últimos minutos de vida, ela não vai ficar inventando coisa para falar, para encher linguiça. Ali vão sair palavras daquilo que ela vive, daquilo que é a sua essência, não é verdade? Então, essas frases que saem nesses leitos, né, nesses últimos minutos da vida dessas pessoas, é aquilo que representa o que elas são, o que elas consideram importante, mais importante. E eu acredito que eu e você também, né, falaríamos de coisas que verdadeiramente são importantes. E aqui eu coloquei alguns exemplos de algumas frases de algumas pessoas famosas que ficou marcado aí na história, como a última frase que falaram antes de morrer. Por exemplo, Leonardo da Vinci, que é um artista, um inventor, e ele fala assim, antes de morrer: eu ofendi a Deus e a humanidade porque o meu trabalho não alcançou a qualidade que deveria. Outro exemplo aqui, o Bob Marley, ele falou assim: o dinheiro não compra a vida. Ou até mesmo o grande filósofo Voltaire, ele falou: agora não é hora de fazer inimigos. Enfim, interessante é que essas palavras, elas revelam essas emoções mais profundas, as convicções mais firmes que essas pessoas tinham e até mesmo as suas maiores inseguranças. Estão ali em uma posição de vulnerabilidade. Aquilo que revelamos através das nossas palavras, quando a gente sabe, né, que a última oportunidade que nós teremos, são de fato as informações mais importantes sobre quem somos. Estão entendendo? Está fazendo sentido? Então, aquilo que Leonardo da Vinci, ou Bob Marley, ou até mesmo esse grande filósofo Voltaire, eles falaram, são apenas convicções, mas são convicções de homens limitados, que não encontraram todas as respostas. Então, é interessante que eles podem até chegar a essa conclusão, mas eles não conseguiram chegar à resposta de tudo aquilo que eles buscaram durante a sua vida. Então, para nós seria inútil ficar aí meditando nas palavras de pessoas que não encontraram todas as respostas. E aí que o Espírito Santo me leva. Eu não quero focar nas últimas palavras que eu, Carla, tenho a dizer para vocês, nem nas últimas palavras que Voltaire tem para dizer, mas nas últimas palavras daquele que realmente tem o poder de curar e transformar a nossa vida. E olha só que lindo, nós temos registrado nesse livro as últimas palavras do nosso Criador. Abre a sua Bíblia aí comigo em Lucas capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 33 ao 38. E aquilo que Jesus ele revela no seu leito de morte, ali na cruz, revela para nós o que verdadeiramente é importante. Olha só que incrível. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33. Todos acharam? Digam amém. Se não, apenas acompanhe comigo aqui. Diz assim a palavra de Deus: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz, ou seja, últimos momentos de Jesus. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse, versículo 34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus.
A multidão observava e os líderes zombavam. Salva os outros, salve-se a si mesmo. Se é Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. E uma tabuleta presa acima dele dizia, este é o rei dos judeus. Jesus tinha tanta coisa para dizer no leito de morte, mas ele escolheu dizer o quê, minhas irmãs? Perdoa-lhes, pois não sabem o que faz. Isso deve significar algo para nós. Não é incrível, né? Como Jesus ele tinha tanta coisa boa para falar, afinal era Jesus, né? Ele, o conhecedor de tudo, tinha tantas informações interessantes que seriam produtivas para a nossa vida, mas no seu leito de morte, ele decide falar sobre perdão. Pois é, perdão, minhas irmãs, não é apenas um assunto aleatório da Bíblia, que a gente até acha interessante, importante, mas que a gente muitas vezes ignora, porque nos incomoda falar sobre isso. A gente escuta bastante sobre isso. É lindo escutar sobre perdão, até que você tenha que, de fato, perdoar alguém que tem endereço. É fácil falar de perdão quando o perdão está na casa do vizinho. Mas a prática do perdão aí já é outra história. Então, a verdade é que a nossa cura, a nossa liberdade, elas estão atreladas diretamente ao perdão. Não existe vida nova, não existe vida restaurada sem o perdão. E se no momento mais importante da missão de Jesus, que foi a cruz, ele falou sobre perdão, você acha mesmo que esse não seja um passo primordial para o nosso processo de cura e libertação? Ah, mas eu já ouvi muitas mensagens sobre isso, Carla. Pois é, mas porque ainda estamos sofrendo, né, para colocar em prática algo que é tão óbvio. E na nossa geração, infelizmente, o óbvio precisa ser repetido várias vezes até que entre na nossa cabeça, até que se transforme em uma prática das nossas vidas. Existem muitas passagens na Bíblia sobre o perdão. Falar sobre o perdão é emocionante, mas surgem algumas perguntas nessa meditação aí que são difíceis de responder. Como por exemplo, você ter que perdoar alguém que te feriu, mas não se arrependeu de ter te ferido. Difícil, né? Ou você ter que perdoar alguém que te machucou e continua te machucando. Ou perdoar alguém que não merece ser perdoado. Talvez até alguém que nem esteja mais entre nós. Como é que eu vou perdoar alguém que já faleceu? Enfim, são perguntas difíceis de responder, mas isso não nos isenta do trabalho de colocar isso em prática. Porque não é sobre a pessoa que está sendo perdoada, mas é sobre o nosso coração, sobre a nossa cura, sobre a restauração da nossa vida. E por mais difícil que seja tocar nessa ferida, que muitas vezes está inflamada, está infeccionada, não adianta, eu falei semana passada, colocar um band-aid em cima, não vai funcionar. É necessário tratar, e o remédio que eu vejo o Senhor trazendo para nós, através das Sagradas Escrituras, é o perdão. Como é que eu vou curar essa ferida lá dentro do meu coração, Carla? É com perdão. Ah, eu queria uma resposta mais mirabolante. Não, essa é a resposta. Está estampado aqui na nossa cara e a gente fica procurando coisas em volta, achando que, né, um negócio assim que nunca ninguém fez vai trazer resposta e transformação na sua vida, sendo que a resposta continua sendo a mesma. Continua sendo a mesma. Está aqui diante de nós. A tática de Satanás, como eu disse semana passada, é te manter aprisionada, né? Se a isca, a gente falou sobre ofensas. Quem estava aqui semana passada? Se você não escutou essa mensagem, te encorajo a escutar. A gente falou sobre ofensa e como que a palavra ofensa, ela vem do original de isca, que era aquilo que era usado para aprisionar pequenos animais. Ou seja, Satanás, ele usa as ofensas para nos aprisionar. Então, se a isca de Satanás é ofensa, então a falta de perdão é a prisão que nos mantém refém. Enquanto a gente está nesse lugar onde falta liberar perdão, nós continuaremos aprisionadas e não viveremos tudo aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Então, se você precisa de cura, minha irmã,
a gente vai ter que conversar sobre isso. Quem está pronto, amém? Perdão. Até que o perdão seja uma realidade na sua vida. Eu escrevi aqui que o perdão ele é o ingrediente capaz de hoje transformar as suas cinzas em beleza. Sem o perdão não vai ser possível fazer essa mistura. Você pode ler todos os livros que você quiser, fazer os cursos que você encontrar aí na internet, fazer terapia doidado, mas se não houver perdão, não vai adiantar. Se não houver perdão, não existe restauração. Mas esse perdão, ele tem um preço. Preço? Carla, eu vou ter que pagar um preço? Se você soubesse que a sua cura hoje, a resposta para tudo aquilo de errado que tem na sua vida tivesse um preço, você pagaria? Vou te dizer aqui, ó, Ju, se você pagar $5.000 nos próximos 6 meses em 3 parcelas, do jeito que você dividir. Mas aí, ó, é garantido que você vai receber a sua cura. Você vai ser uma nova mulher. Você não vai mais ter que lidar com os traumas do seu passado. O seu caráter vai ser renovado. Você vai ver uma nova vida. Você aceitaria? Você pagaria esse preço? Eu não sei você, eu e a Ju pagaríamos. O preço que podia ser até mais que $5.000. A gente paga muito mais em coisas que, ao invés de nos curar, nos trazem mais problemas. Se a gente soubesse que existe algo que a gente podia pagar para trazer uma vida novinha em folha, com certeza nós pagaríamos. Inclusive o mundo faz isso adoidado. As pessoas elas correm atrás de riquezas achando que essas riquezas elas vão trazer satisfação e cura para algo que somente o perdão pode fazer. É tentador, né? A eficácia é garantida. Olha, a boa notícia, minhas irmãs, é que o preço da sua cura não é $5.000. Na verdade, o preço da sua cura não tem preço. Mas a notícia melhor ainda que essa, ela já foi paga. Alguém já pagou o preço da sua liberdade. Quem que pagou esse preço, cara? Eu quero saber para eu agradecer essa pessoa. Esse preço foi pago por alguém muito antes de você existir. Muito antes de você chegar aqui em Isaías 53, 4 e 5, diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos saradas. E eu te pergunto, onde que Jesus pagou esse preço, o preço da tua cura, da tua libertação definitiva? A cruz foi o pagamento de Jesus. Uma quitação de dívida. O ano aceitável que Jesus declarou. Jesus, ele veio, ele pagou o preço, mas não foi qualquer preço. Nós gostamos de falar que a salvação é de graça. Ela é de graça para você, mas não foi para ele. Ele pagou um alto preço, um preço de cruz. A cruz do Calvário. Então, minhas irmãs, eu chego à conclusão que a resposta para todas as nossas mazelas, para todos os nossos problemas, é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho é a resposta para a sua dor, para o seu trauma, para as suas dificuldades. Esse perdão que te cura é o perdão que encontramos apenas aos pés da cruz de Cristo Jesus. Não é a sua capacidade de perdoar alguém, porque, vamos ser sinceras, a gente não tem essa capacidade. Eu com as minhas forças vou ser a pessoa maior, vou ser a madura e vou perdoar. Mas é mentira, porque a gente fala que perdoou, mas fica ali com o coração peludo, odiando por dentro. A gente não tem coragem de falar, mas só a gente sabe o que passa aqui dentro da nossa cabeça. Então, na nossa força, nós não somos capazes de fazer isso sozinho. Então, a cruz continua sendo a resposta. E a cruz nos ensina muitas coisas que nos ajudarão a viver
essa vida liberta, redimida, restaurada. E em primeiro lugar, a cruz, ela nos ensina sobre a angústia daquele que foi ofendido. Ai, Carla, você não sabe o que fizeram comigo, você não sabe o que eu passei. Eu não sei, eu, Carla, não sei, mas aquele que entregou a vida naquela cruz, ele sabe com certeza. A cruz também nos ensina a necessidade daquele que precisa ser perdoado. Carla, você não sabe o que eu fiz, é muito feio, ninguém acreditaria. Eu não sei, mas ele sabe, e mesmo assim ele morreu por você, mesmo assim ele decidiu te alcançar. A cruz nos capacita a perdoar o imperdoável, a perdoar aqueles que nos ofenderam e a perdoar a nós mesmos. A cruz foi o preço do perdão que nos cura e nos liberta de tudo aquilo que nos faz sofrer. A angústia de quem foi ofendido. Você pode ter sofrido muitos abusos na sua vida. E a gente sabe, quanto mais a gente senta para tomar café com as mulheres e conversar sobre a vida, mais nós descobrimos que somos mulheres feridas. Não existe uma mulher aqui sentada nessa noite que não tem uma história para contar. Uma história, muitas vezes não é de vitória, não é de alegria, mas é uma história de perdas, de abusos, de coisas que fizeram contra você e que até hoje você carrega. Violência física, violência verbal, violência até mesmo sexual. Muitas de nós iríamos nos surpreender quantas mulheres do nosso meio aqui hoje foram violentadas fisicamente. Não somente isso, ou negligência familiar, mulheres aqui que foram criadas por pais negligentes, que não deram atenção, que não as amaram como elas deveriam ser amadas. Mulheres que passaram por humilhações públicas, seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade. Humilhações que você teve que passar, até mesmo quando você chegou nesse país. Nós sabemos, imigrantes, como é difícil. Rejeições inexplicadas, de repente, aquele grupo que te acolhia virou as costas para você e você começou a se sentir como o patinho feio da escola. Nós sofremos por muitas coisas, abandono, traições inesperadas. Aquela pessoa que você confiou, que você dividiu a sua cama por 20, por 30 anos, um dia você acorda e percebe que nada daquilo foi verdadeiro. Então nós carregamos dores, traumas, e isso tudo Jesus, ele conhece. Jesus, ele sabe o que você passou. Olha que interessante, eu estava meditando essa palavra e eu cheguei, por acaso, no processo da abelha, quando ela solta o ferrão. Eu não sei se você já estudou sobre, provavelmente não, nem quem vai ficar estudando sobre a abelha. Mas eu quero te contar como que funciona. Quando a abelha, ela se sente ameaçada, ela solta o ferrão, correto? Só que o que você não sabe é que quando ela solta o ferrão, por exemplo, na pele humana, é como se fosse uma lança que abre uns ganchinhos para aquele ferrão não soltar e ali solta o veneno. O que acontece? Se fosse um negócio que ela soltava e saía, estava tudo bem, mas aquele ferrão ele é conectado com os órgãos internos da abelha. Então, quando ela lança o ferrão, que ela está sendo ameaçada, na hora dela se soltar daquela pessoa que estava ameaçando, ela acaba fazendo a força e aí os seus órgãos internos são dilacerados e ocasionalmente ela vem a falecer. Então, todas as vezes que a abelha solta o ferrão e ela solta, ela vai morrer. E o que isso tem a ver, né, com aquilo que a gente está falando? Até aí tudo bem. O Espírito Santo ele começou a ministrar no meu coração que esse ferrão são as nossas reações quando nós somos machucadas ou quando nós nos sentimos ameaçadas. E aí na tentativa de nos proteger daquilo que nos ameaça ou de punir aqueles que estão nos ferindo, a gente morre junto no processo. A falta de perdão é esse ferrão que soltamos quando nós nos sentimos ameaçadas. E achamos que nós estamos nos protegendo. Vou construir aqui muros. Não vou perdoar. Vou guardar mágoa. Porque você se sente ali protegida, mas na verdade você está morrendo junto nesse processo. Como eu disse na semana passada, ignorar ou construir muros de proteção não é a solução. Não vai te livrar de dores futuras, mas vai te aprisionar numa morte lenta e dolorosa.
A gente sabe, estudos científicos, que falta de perdão, mágoas, geram até câncer físicos, doenças inexplicáveis. O Senhor, Ele deseja tratar as nossas feridas. A gente precisa confiar nesse processo. Nós precisamos estar, sim, vulneráveis diante desse Deus que tem remédio para as nossas feridas. Para de ficar soltando ferrão por aí, porque você só está, acelerando a sua própria morte. O primeiro passo é olhar para Ele e saber que Ele, mais do que ninguém, entende o que é sofrer. Carla, você aí não sabe o que eu passo. Eu não sei, mas Ele sabe. Aquele que foi rejeitado. Eu fui rejeitada por aquelas pessoas que eu mais confiei. E Jesus, tudo que Ele fez foi amar os seus discípulos até o fim. O que a Bíblia nos diz? Que no momento ali da sua crucificação, todos o abandonaram. Ele foi traído. Carla, eu fui traída, você não sabe o que é ser traída. Eu não sei, mas Jesus sabe. Aquele que sentou à mesa dele, aquele que deu um beijo, o traiu com um beijo no rosto. Jesus, Ele sabe o que é ser humilhado, o que é ser rejeitado, o que é ser traído, o que é ser desprezado, o que é ser abandonado. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16 diz que o nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontramos graça para nos ajudar naquilo que for preciso. É olhando para Ele que a gente entende que qualquer tipo de ofensa que pode ter sido cometida contra você pode ser vencida. Não vai ser na sua força, não vai ser no seu pensamento positivo, não vai ser nas técnicas humanas, mas vai ser olhando para Ele. E quando você chegar ao fim de você mesmo, quando você chega naquele ponto, olha, eu não aguento mais. E a gente tem esse ponto, olha, foi a gota d'água, eu não aguento mais ser humilhada, eu não aguento mais essa situação. Quando você sentir que você não aguenta mais, olhe para Jesus, e eu tenho certeza que você vai ver que Ele aguentou, e porque Ele aguentou, você pode ir mais longe. Ele conseguiu vencer, Ele conseguiu nos dar o exemplo. Então não vai ser na nossa força, vai ser olhando para Ele, vai ser olhando para a cruz. Então quando a gente chega no nosso limite, é aí que nós temos que confiar naquele que ultrapassa os limites humanos. Não é algo natural, é algo sobrenatural. E nos últimos momentos da sua vida, onde as suas palavras representavam aquilo de mais importante que Ele tinha dentro de si, sabe o que saiu da boca de Jesus? Perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. É demais perdoar. Aquilo que essa pessoa fez para mim, Carla, não dá para perdoar. Olha para Jesus e você vai encontrar força para perdoar o que quer que seja. Olhe mais uma vez para Ele, encontre nele a sua força. Carla, mas não é justo o que fizeram comigo. Não foi justo o que fizeram com ele também. Mas como uma ovelha muda, ele foi levado ao matador e ele não abriu a boca para pagar por um preço que eu e você jamais poderíamos pagar. Então se você está fraco, é porque Ele é a sua força e está tudo bem. A gente não tem que vencer isso sozinhas mesmo. É na força de Jesus. Quando a gente acha que o mundo está contra nós, que as circunstâncias, elas não são justas, olhe para Jesus, porque não foi justo com Ele também. E é nele que você vai encontrar esperança para continuar prosseguindo, força para continuar olhando para aquele que tem uma vida para você, uma vida e uma vida em abundância. Ele não vai cancelar o dia mal, mas Ele te dá força para vencer o dia mal, olhando para Ele aos pés da cruz. É a cruz que nos ensina, é a cruz que nos fortalece, é o evangelho que cura,
cura as nossas feridas. Não são técnicas humanas, não são pensamentos positivos. É Jesus e a sua cruz que tem o poder de fazer isso. Ele suportou o peso da cruz que não era dele. E é por isso que eu e você vamos nos levantar e vamos suportar sim o que quer que seja que está vindo contra nós. Porque eu não vou na minha força, eu vou na força daquele que me enviou, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o meu maior inimigo. É nele que eu confio. Ele sabia que ia ser pesado demais para mim e para você, e é por isso que ele nos entregou a cruz. Minha irmã, você não é vítima. Fala para essa mulher que está do seu lado, você não é vítima. Amém? Vocês acreditam nessa palavra? Então fala mais uma vez com convicção, você não é vítima. Você não é vítima. Como assim, Carla? Eu continuo aqui com as minhas feridas, com as minhas dores, com as injustiças que eu tenho vivido. Eu quero dizer para você que a injustiça que foi praticada contra você já foi prestado conta diante de Deus. Ah, é, Carla? Onde? Sim, foi paga, não pelo seu inimigo, mas pelo teu Criador. Foi paga pelo próprio Filho de Deus. Ou seja, a vingança, a nossa sede de vingança, de pagar o mal com o mal, de fazer a pessoa que nos fez sofrer da mesma forma, ou nos autopunir por aquilo que nos fizeram, não conserta o que está quebrado. A vingança, o rancor, a mágoa, é o ferrão que envenena o inimigo, mas que nos mata no processo. Olha só o que diz William Bright. Eu acho esse texto tão lindo. E ele fala sobre Cristo. Ele diz assim: quando o homem deu o pior de si, Jesus orou, não por justiça, mas por misericórdia. Implorou para que os seus inimigos não sofressem as consequências dos seus próprios atos de maldade. E orou não após suas feridas terem sarado, mas enquanto estavam sendo abertas. Palavras de perdão saíram de seus lábios enquanto pregos eram cravados em seu corpo. Quando a dor era mais intensa, quando a aflição era mais aguda, ele orou enquanto a cruz era baixada em um buraco com um tranco. E foi nesse momento que os seus nervos do corpo e da alma ainda estavam extremamente sensíveis, e a dor inconcebível que ele, vítima do maior crime da história, orou pelos seus criminosos. E era capaz de orar porque estava em comunhão com o Pai. Minhas irmãs, perdoar não é esquecer aquilo que foi feito contra você, mas é se lembrar que o pecado cometido contra você foi tratado na cruz. A justiça já foi feita, você não precisa se vingar. E a justiça, o castigo daquilo que praticaram contra a sua vida, já foi pago pelo teu Cristo. Ele pagou. Ele não olhou para si e nem para a injustiça que estavam praticando contra ele, mas orou pedindo para que o Senhor o perdoasse, não depois que as feridas estavam curadas, mas enquanto elas ainda estavam sendo abertas. E ele intercedeu por aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. Perdoa-lhes, Pai, pois não sabem o que faz. A cruz, ela também nos aponta para a necessidade daquele que precisa ser perdoado. Nos mostra a angústia do que foi ferido e a necessidade daquele que foi perdoado. Quando eu li essa frase de Jesus ali na cruz, eu me lembrei daquilo que Deus falou para Jonas. E eu caminho para o fim. Ele falou assim: olha, perdoe esses homens, porque eles não sabem o que estão fazendo. E em Jonas capítulo 4, versículo 11, quando Jonas se revolta contra Deus, porque Deus decidiu perdoar o povo de Nínive, um povo cruel, um povo que era inimigo do povo de Deus, ele diz no versículo 11: Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado.
Pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Eu fiquei pensando e meditando. Provavelmente quando Deus falou isso para Jonas lá atrás no Antigo Testamento, Jesus já estava ali do lado. Eles não sabem o que estão fazendo. E essa mesma convicção, saiu ali da essência que é Jesus na cruz. Jesus falou, perdoa-lhes, pois eles não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Eles não sabem o que estão fazendo. E escute isso, a ignorância não nos isenta da culpa. Não é porque você não sabe que você não é culpado. Mas o que Jesus, ele estava querendo trazer para nós, nesse sentido, de perdão, era dar o tempo para que aqueles que estavam praticando o que estavam praticando pudessem se arrepender daquilo que estavam fazendo. E a gente sabe que muitos ali se arrependeram. A própria Bíblia nos fala. O centurião que armou todo os açoites de Jesus, quando ele viu Jesus ressuscitado, ele ficou apavorado e disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Ele se arrependeu. E muitos outros que viram ali quando Pedro pregou em Atos, aqueles que gritaram ali na condenação de Jesus: solte Barrabás, que o sangue desse homem cai sobre nós. Esses mesmos homens que falaram para soltar Barrabás ali se converteram quando Pedro pregou. Então, o que é esse perdão? É esse tempo de graça, onde as pessoas que estão fazendo aquilo que estão fazendo, elas têm a oportunidade de se arrepender e serem salvas. Mas é interessante que Jonas, ele é muito engraçado, porque ele desejava a misericórdia para ele. No capítulo 2, se você lembra da história, ele estava em desobediência, ele foi lançado no mar, foi lá para o fundo do mar, dentro da barriga do peixe, e sabe o que ele fez lá? Ele clamou por misericórdia, e ele pede: Senhor, livra-me da morte. E Deus trouxe livramento para ele, e não passou nem um capítulo, no capítulo seguinte, ele já estava com raiva de Deus, porque Deus trouxe livramento para os seus inimigos. É engraçado, Jonas, o livramento serve para você, mas não serve para aqueles que te magoaram, que te ofenderam. E quantos de nós estamos vivendo exatamente como Jonas? Senhor, me perdoa, Senhor, traz livramento para a minha vida, mas quando é sobre aquele que te ofendeu, você quer que ele queime no inferno. Você não consegue entender que a misericórdia que te alcança é a mesma misericórdia que alcança aquele que te ofendeu. Porque se Jonas, que sabia sim discernir aquilo que era certo do que era errado, ainda assim decidiu fazer o que é errado, e ainda assim Deus teve misericórdia dele, quanto mais aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. Se Deus, ele é capaz de te perdoar todos os dias, porque eu quero te dar essa notícia: todos os dias nós falhamos, todos os dias nós erramos. A Bíblia fala: você está triste porque falaram mal de você, mas você se esquece que você também falou mal de outras pessoas. Nós somos culpados por aquilo que acusamos outros de fazerem, mas enquanto nós formos ignorantes quanto ao nosso próprio pecado, enquanto não existir verdadeiro arrependimento dentro dos nossos corações, não existirá misericórdia. Por isso que Deus fala: como é que eu posso te perdoar se você não perdoar aquele que te ofendeu? Porque a pessoa que não é capaz de perdoar aquele que ofendeu não entendeu que ela precisa se arrepender diante de Deus. E se não existe arrependimento, não existe restauração, não existe salvação. E é por isso que Deus está nos trazendo para esse lugar. Você não pode ser como Jonas. Você foi ferido. O povo de Nínive era um povo perverso. Eles rasgavam as barrigas das grávidas, eles cortavam as cabeças das pessoas. Eles eram um povo que merecia a morte, sim, mas Deus, ele não é um herói. Jesus, ele não é um herói, porque herói, ele morre por aqueles que merecem. Jesus, ele é o Salvador divino, que morreu por um pecador que não merecia nada, e todos nós fomos incluídos nesse pacote. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Portanto, se você não consegue aceitar que aquele que te ofendeu pode ser perdoado, e se você não desejar que ele tenha tempo para se arrepender e ser perdoado, então como é que você espera receber algo da parte do Senhor? A necessidade é para todos, para mim, para você, para aqueles que te ofenderam. Enquanto a gente não aprender isso, a gente não vai aprender o que é graça, e a gente não vai desfrutar da cura verdadeira que o Senhor, ele tem para cada uma de nós. O livro de Jonas acaba do nada, porque nos dá a oportunidade de fazermos diferente de Jonas. Será que a gente tem
se revoltado contra Deus quando ele decide perdoar aqueles que nos ofenderam. Porque nós não somos capazes de perdoar. O preço do perdão é esmagar o nosso ego. É nos enxergarmos como verdadeiramente somos. Isso traz cura para nós. Isso arranca as escamas dos nossos olhos. Isso muda a nossa vida. A gente sai desse lugar de vítima e passamos para um lugar de redimidas, restauradas, curadas. Como alguém disse, eu achei bonita essa frase, é necessário ter uma alma robusta para perdoar. É necessário a maturidade para entendermos quem somos diante do Senhor. Quem não perdoa é porque não aprendeu a se arrepender. E eu termino fazendo um paralelo aqui com a história de Paulo e Filemon, que nos dá uma lição do que o verdadeiro perdão deve ser. Para quem não sabe, a carta escrita a Filemon, ele era um dos líderes da igreja de Colosso. E ele tinha um escravo chamado Onésimo, e esse escravo foi muito mal. Ele fez algo muito ruim, a Bíblia não fala o que ele fez, mas ele roubou o seu senhor, Filemon, fugiu e adeus. Só que aí ele acabou encontrando com Paulo na prisão, lá em Roma. Imagina, não se sabe se ele foi propositalmente atrás de Paulo ou se foi por acaso, mas é que quem chega perto de Paulo ouve o evangelho. O que aconteceu? O Onésimo se converteu, se arrependeu. E aí é nessa ocasião que Paulo envia essa carta a Filemon falando sobre Onésimo. Um pedido a favor desse escravo que havia quebrado totalmente a confiança de Filemon, um líder da igreja. Nós não estamos falando de um incrédulo, estamos falando de um líder da igreja. E olha só que lindo, e eu termino com isso. Paulo, ele fala aqui na carta de Filemon, no capítulo 1, a partir do versículo 8, ele fala, olha, eu podia exigir em Cristo que você fizesse aquilo que é certo, Filemon, mas eu prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando aqui estava na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, Filemon, eu sei. Mas agora ele é muito útil para nós dois. E eu estou enviando de volta a você. E com ele vai o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso para anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. E o meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é mais um escravo para você, Filemon. É mais do que um escravo. É um irmão amado. Agora, ele será muito mais importante para você como pessoa. E essa parte que sempre me pega, versículo 17. Portanto, se você me considera, Filemon, seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E não menciono que você me deve a sua própria vida. Vocês entenderam o que Paulo está fazendo aqui? Paulo, ele está nos descrevendo o evangelho. Ele está falando assim para você. Recebe de volta essa pessoa que te ofendeu. Como se você estivesse recebendo a mim. Se ele te deve algo, pode colocar na minha conta. Eu pagarei. E eu pagarei sem cobrar de você tudo aquilo que você me deve, porque você também deve a sua vida a mim. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor e reanime meu coração em Cristo. Que diferença, né, de Jonas para Paulo.
Aquele que ficou revoltado com Deus porque Deus perdoou o inimigo, e aquele que entendeu que Jesus pagou o preço. E que quando nós perdoamos, nós estamos recebendo o próprio Cristo, que não nos cobra nada e poderia nos cobrar. Fique de pé nesse momento.